exatamente como é o método original europeu. No Brasil, por um decreto de Pedro Álvares Cabral, foi separada a medicina da odontologia. Fizeram um divórcio. E o dentista ficou com uma parte, o médico assumiu outra parte e os dois não conversam. Como se o médico atendesse um corpo que não tem boca e o dentista atendesse um paciente olhando apenas pela boca, só a boca e pelos dentes, sem fazer essa ligação, para que vocês entendam e nunca mais vocês vão esquecer dessa aula. Nós temos 12 pares de nervos, que são os nervos cranianos. Os outros são os nervos da medula espinhal. É outra coisa. Mas os 12 pares dos nervos cranianos, eles saem do crânio, do encéfalo, e algum deles terminam até no intestino, que é o caso do nervo vago. Então, a boca, ela faz parte do corpo. A boca, ela está conectada com um todo. E desta forma, ela deve ser vista. E você não precisa ser um dentista para fazer um exame na boca do seu paciente. Segunda-feira, o seu consultório vai estar diferente. Segunda-feira, quando você for atender o seu primeiro paciente, o seu consultório vai ser totalmente diferente, porque você, depois de hoje, vai ser um profissional diferenciado. Sabe por quê? Porque você tem essa possibilidade de não aceitar que a doença é idiopática. Não aceitar que a doença é sem causa. Não aceitar que a doença você não sabe a origem. Só depois que você examinar a boca. Só depois que você procurar na boca um foco, uma interferência dental. Então guarde isso no seu coração hoje, porque nós temos essa missão de levar saúde plena para os nossos pacientes. E levar saúde plena para os nossos pacientes é integrar. Porque se você não integrar a boca, você não é um profissional integrativo. A boca faz parte do corpo. Eu sou Giliane Dolinski, também trabalho com ozônio nas dores orofaciais. E vou fazer essa apresentação para vocês, que eu fiz com muito carinho e tomei muito cuidado. Eu tenho um profundo conhecimento nas questões onde nós unimos as questões da boca com as questões sistêmicas do nosso corpo. A professora Marli era uma professora para mim. Eu encontrei a Marli. Todo mundo tem um mecanismo que chega até a ozonioterapia, eu tenho certeza. Se você chegou na ozonioterapia, algum motivo você tinha, alguma dor de alguém você precisava curar e não tinha solução, porque o ozônio ele vem para nós junto com a medicina tradicional ao lado, sendo a medicina funcional, que é realmente a que eu acredito que funciona, mas nós temos as nossas histórias pessoais, e eu tinha na minha família um caso pessoal. E quando nós temos uma dinâmica pessoal, nós nos aprofundamos mais, nós estudamos mais. E eu tenho certeza que eu conseguiria me identificar com muito de vocês aqui. Porque vocês também têm os casos de vocês. Antes de tratar alguém, nós tratamos alguém dentro da nossa casa. Então eu tenho certeza que a nossa identificação já começa por aqui. Que nós, eu e vocês, nós já temos esse contato por esse motivo. A Marli já falou um pouquinho sobre o meu currículo. Eu vou passar esse currículo porque eu quero que vocês conheçam a pessoa, tá? O meu currículo está aqui. Essa aula
Eu vou disponibilizar para todos vocês ao final. Vou deixar meu Instagram. Só me dá um oi no Instagram. Eu vou passar essa aula para cada um de vocês. E vocês vão ter essa aula lá para poder usufruir depois. A odontologia biológica, ela não é uma especialidade aqui no Brasil. Ela não existe pelo Conselho Federal de Odontologia. Então, o dentista, ele precisa buscar o caminho de estudar a odontologia biológica integrativa. Nos Estados Unidos, nós temos essa academia, que é uma academia internacional oral de medicina e toxicologia. É onde nós buscamos artigos científicos, é onde nós estudamos como que substâncias que são colocadas na nossa boca contaminam o nosso corpo como um todo. Desde o mercúrio, desde um BPA, que vem do plástico através das restaurações, que mimetizam o estrogênio ruim, a estrona. O BPA ele faz uma mimetização, ocupando o receptor estrogênio. Então, essa visão integrativa, essa visão do dentista integrativo é muito importante para você, profissional de saúde. Mês de outubro vem o mês da prevenção do câncer de mama. E nós temos o câncer de mama hormônio dependente, né, doutor Ítalo? E a estrona, ela mimetiza esse hormônio. E as restaurações, quando nós vamos fazer uma restauração de resina, uma faceta de resina, nós devemos utilizar BPA free, livre de bisfenol, para cuidar também disso. Então, é uma visão ampla. Para dar um exemplo sobre isso, certa vez eu morei numa kitnet. Eu não sei se vocês já moraram um dia. Eu morei uma vez. Hoje não, mas eu morei uma vez numa kitnet. E o meu mundo era aquele só. Uma sala, uma cozinha, era pequeno demais. A partir do momento que eu saí dali, fui para uma casa maior, para um bairro melhor, um bairro mais... Eu falei, nossa, a vida é muito mais do que isso. E é desta forma que somos nós, quando a nossa mente abre. Quando nós olhamos o corpo integral, céfalo-podal, da cabeça aos pés, conhecendo todo o mecanismo. Então, nós vamos ter uma visão abrangente do nosso paciente. E eu, como cirurgiã dentista, integro tudo isso à odontologia. Essa é a minha rota. A minha rota da odontologia com a medicina, se conectando, procurando os profissionais, os melhores, me conectando com eles, fazendo curso, estando com ele, participando de congresso no Brasil de saúde integrativa, fora do Brasil, no Rio de Janeiro. Eu sei que tem gente aqui do Rio, o Dr. Olímpio Faisal, que foi o dentista que removeu a amálgama da boca do Getúlio Vargas. Getúlio Vargas sofria de discrasia sanguínea. Não tinha ninguém que curava Getúlio Vargas. E ouviu-se dizer que em Minas Gerais tinha um dentista. E o nome desse dentista era Olímpio Faisal. Getúlio Vargas sai de Brasília com uma comitiva, chega em Minas Gerais. Aquela discrasia sanguínea de origem desconhecida, de causa idiopática, era intoxicação por mercúrio. Então, esse aqui é um pouco do meu trajeto, buscar estar com pessoas que têm a mesma visão e que acreditam exatamente do que todos nós aqui acreditamos. Tá? Então, essa é a minha rota. Tenho certeza que muito desses vocês também conhecem. Vou passar por aqui, que é a odontologia integrativa. Hipócrates, ele viveu 400 anos antes de Cristo. E Hipócrates, ele já trazia questões como um reumatismo sem a chance de cura, você deve identificar na boca, porque a causa provavelmente vai estar lá. Hipócrates. Isso está escrito. Se você der um Google, agora, você vai confirmar o que eu estou te contando agora. Ele já dizia isso. Depois vem a antroposofia em 1900, com Rudolf Steiner.
o alemão que criou o melhor método de ensino, onde a criança ela é educada livre. A escola recebe a criança é respeitado a idade cronológica dessa criança. De que forma? Não nasceu ainda os dentes molares. É uma fase do desenvolvimento. Não nasceu os incisivos superiores e inferiores. A criança não vai andar. Não adianta você forçar. Então, você respeita toda uma cronologia baseando-se nos dentes. E olha lá. Quem aqui já ouviu um ditado popular assim, ó? Cavalo dado não se olha os dentes. Todo mundo. Sabe por quê? Porque por educação. Por educação, você daí não repara nos dentes do cavalo. Agora, se você for comprar um cavalo, você deve olhar a boca e os dentes do cavalo. Por que, Gilian? Porque você vai saber se esse cavalo vai adoecer, se esse cavalo, a idade que esse cavalo tem, quanto tempo de vida ele ainda tem para o trabalho e se ele vai sair caro para você, você não vai poder pôr arreio nele, por exemplo. Então, olhar para os dentes é algo muito antigo, muito lógico, que nós paramos de pensar. Foi cortado isso, foi desconectado essa informação nossa quando fizeram o divórcio da medicina e da odontologia, aqui no Brasil, porque em Portugal e na Europa ainda se mantém. A odontologia biológica, sistêmica ou funcional, nós falamos que é praticamente a mesma coisa. Vocês vão ouvir os pacientes falando odontologia biológica. Você vai ouvir o conselho de odontologia dizer, não existe, isso não é especialidade. Então, o que eu falo para me proteger? Eu sou uma dentista integrativa, mas os meus pacientes me chamam de dentista biológico. Então, eu criei esse mecanismo de proteção para poder vir aqui palestrar para vocês e trazer informações valiosas, que vai ser o caso da paralisia facial de Bell e da nevralgia do trigêmeo. Não percam, vai ser muito legal. Aqui, a gente traz Rudolf Steiner e Hipócrates, quando ele diz assim, ó, aliviar a dor é uma obra divina. Quando eu li essa frase, eu lembrei do ozônio. Eu acho que não tem outra explicação de você trabalhar a via neuronal da dor, senão com o ozônio, com zero de efeito colateral. Qual remédio que você vai prescrever para tirar uma dor lombar do seu paciente, uma dor na coluna, uma dor na TM, uma dor da nevralgia do trigêmeo, que não tem efeito colateral? Não tem remédio que faça isso. Então, eu trago isso aqui para a gente sempre lembrar disso. E na hora de trazer o paciente como protagonista do seu tratamento, lembrar ele disso aqui também. Que ele vai compreender e o tratamento fica bem mais fácil. E Rudolf Steiner, ele tenta na Alemanha, identificar um dente molar com uma anatomia física, por exemplo, de uma criança na fase do desenvolvimento, onde os molares seriam as pernas. Ele tenta, desde 1900, isso vem sendo dito, mas esquecido. Está lá na literatura, não se tem isso na Universidade de Odontologia. Ozônio. Vamos chegar aqui, nesse momento muito especial. Eu sempre começo essa aula com essa alegria e dizendo assim, você já viu ozônio? O paciente seu vai chegar no consultório amanhã, segunda-feira, né? Amanhã a gente vai estar aqui. E você vai olhar assim para ele, fulano, você já viu ozônio? Deixa eu te explicar o que é ozônio. Abra a janela, olha para o céu azul de brigadeiro. Tudo aquele azul que está no céu é ozônio. Aquela coloração que está no céu é ozônio. E ele está ali por um mecanismo do Criador, do tão grande arquiteto e maravilhoso Deus, que colocou o ozônio para proteger a Terra dos raios UVA, UVB, UVC e etc.
Então, é uma maneira já do paciente começar a entender, porque eu vou trabalhar numa área muito nobre, que é a face. Uma área, lembra que eu falei para vocês, nós temos 12 pares cranianos. E alguns ali, nós temos que ter cuidado com a utilização do ozônio, que principalmente o nervo vago, porque o paciente ele pode entrar numa lipotímia e num desmaio, mas vocês não. Porque vocês vão aprender hoje e vão levar isso para o coração e para a vida. A história da ozonioterapia, vou passar rápido, porque o nosso tempo é curto. Lembrando vocês que foi por um acidente, onde em 1840, Christian Friedrich, ele descobriu por acaso. Ele estava fazendo um experimento e houve um curto-circuito e ele sentiu aquele cheiro e através daquele cheiro ele começou a investigar e percebeu que com 14.000 volts e um pouco de oxigênio, você cria uma outra molécula. Eu chamo a molécula da vida, que é o ozônio. Então, foi através de uma descarga elétrica acidental. E mais tarde, a Siemens vem, através de Ernst, produzir o primeiro aparelho gerador de ozônio, em 1857. E a Alemanha, né, tem esse estudo aqui na Alemanha, onde eles pegaram 644 praticantes de ozonoterapia. 644 profissionais. Olha a quantidade de pacientes, gente, que foi atendido. 384 mil e tanto. E desses pacientes, olha, foram realizados mais de 5.579, 238 tratamentos. Houve 40 casos com efeitos colaterais e 4 óbitos, por erro só de técnica. Mas assim, é algo muito pequeno, muito mínimo, pela quantidade de pacientes que foram atendidos. Esse trabalho também está lá no Google. Então, a conclusão que se chegou com esse estudo alemão é que é a mais segura de todas as terapias médicas. Todas. Não há para superar a ozonioterapia. Aí, essa questão de que médico pode aplicar, de que médico não pode usar a ozonioterapia. Nós, lá no método MOI, na academia, onde nós unimos a medicina com a odontologia, nós também temos a área jurídica, porque é algo que também nós temos que nos proteger, nós temos que ser profissionais, ter o conhecimento e se resguardar juridicamente. Ou pelo marketing que nós vamos fazer, respeitando as regras do nosso conselho, ou por caminhos que juridicamente nós podemos agir. Então existe uma declaração, que é a Declaração de Madrid. Essa declaração, ela já foi reformulada, essa é de 2020, foi feita na cidade de Helsinki, e o que tem aqui dentro? Que o médico, ele pode usar qualquer terapia que ele ache que vai beneficiar o paciente dele. Desde que ele sinta e tenha segurança nessa terapia, ele pode sim utilizar. Então, eu trago aqui para vocês, tá? Esse slide aqui eu sei que já mudou isso com relação à medicina, mas é algo para vocês procurarem e lerem sobre essa Declaração de Madrid. E palmas para a odontologia, porque foi o primeiro conselho de classe no ano de 2015 a liberar uma resolução para que o cirurgião dentista pudesse utilizar a ozonioterapia. Então, desde 2015, nós podemos tratar disfunção da TM, paralisia facial de Bell, nevralgia do trigêmeo com a ozonioterapia. Como não é uma matéria que tem na grade,
da faculdade, então ele precisa fazer um curso de habilitação. O dentista ele precisa fazer um curso de habilitação, aí sim começar a utilização do tratamento, da ozonioterapia no consultório, porque nós não temos essa matéria na nossa grade curricular. Vou passar rápido, isso aqui é desnecessário para nós, mas sempre tem alguém que nos questiona. E eu tenho que trazer isso aqui para vocês, porque eu tenho que trazer embasamento, para que por tudo que eu vou falar para vocês agora, vocês entrem, olha aqui de artigo, ó, no Google. Isso aqui, dê um Google lá, no tratamento da sensibilidade dolorosa, no tratamento da fotobiomodelação, até em procedimentos pós-operatórios como a bichectomia. Então, assim, artigos científicos que nos deixem seguros, abraçados, nós temos. E o ozônio nas dores orofaciais? Como que é essa história? Como que eu, que não sou dentista, sou médico, sou fisioterapeuta, como que eu vou trabalhar o mecanismo da dor? O ozônio nas dores orofaciais, a gente precisa primeiro ter uma compreensão do sistema, dos pares de nervos que nós temos, que são 12. Nós possuímos 12 pares cranianos. Esses pares cranianos, eles saem, a maioria do bulbo, lá dentro do cérebro e vem para a face, trazendo ou o movimento da face ou a sensibilidade. E alguns pares de nervos ainda são mistos. Eles trazem a parte motora, a função motora e a função sensitiva. Hoje eu vou falar de 2. No próximo congresso, se eu tiver a oportunidade de ser convidada novamente, eu consigo trazer mais, porque são 12, a gente não teria um tempo hábil para isso. Está faltando 5 minutos, vou passar mais rápido. Esse aqui é o nervo facial, ele também é conhecido como 7º par. Ele é um nervo chamado de nervo misto, porque ele tem uma porção que faz o movimento da mímica facial. Esse beijinho que a gente joga numa paquera, ele é responsável por inervar o ângulo da boca, menos por piscar os olhos. Essa piscadinha, ó, o nervo facial, ele não está envolvido nisso. E o nervo facial, a gente recebe o paciente contando assim, ó: doutora, peguei friagem. Eu tô falando o que vocês vão ouvir. Eu tô aqui para isso. Eu tô aqui exatamente para preparar vocês para segunda-feira. Doutora, minha avó falou para eu não tomar coisa quente e sair no frio, e minha boca entortou. É isso que nós ouvimos do paciente. É o relato que ele traz. Esteticamente é muito desagradável. Primeiro, a pálpebra, ela não fecha. Alguém já atendeu alguém com paralisia facial? Vocês vão resolver, porque eu vou mostrar para vocês um caminho do ozônio e um outro caminho que a gente pode melhorar e trabalhar um pouco a bainha de mielina, com suplementação, tratando a inflamação do paciente, repondo vitamina B12, tirando a oxidação, usando antioxidantes. Então a gente vai conseguir resolver aquilo que o médico dele vai dizer para ele. O tratamento hoje da paralisia facial é esperar. O tratamento é assim, ó, isso vai melhorar, você tem que aguardar. Esse é o tratamento, mas esse caminho nós vamos poder ter essa ferramenta para poder utilizar. Então ele é um nervo misto, ele é responsável pelo movimento e também pela sensibilidade. Esse passar a mão nós sentimos aqui pelo nervo facial. Mais um detalhe, as glândulas parótidas, essa saliva que nós temos na boca, quando a gente faz isso aqui, ó, ele também está ativo ali. E o sabor, a gustação do alimento também vem do nervo facial. Ele também tem uma porção que vai para a língua. E esse aqui, ó, esse é o calcanhar de Aquiles da medicina.
Essa aqui é uma dor que é considerada uma dor, a pior dor que um ser humano pode ter na vida. Ela dispara ao passar a mão no cabelo aqui, ó. O paciente ele passa a mão no cabelo, começa uma dor. Essa dor atinge o seio familiar, porque a família fica impossibilitada de ajudar. É uma dor que o paciente ele se retira, ele vai para um quarto escuro, ele fecha a porta, ele não quer contato com ninguém, a medicação cria tolerância muito fácil, a dose tem que aumentar, são medicamentos a nível do sistema nervoso central. Então, é com isso aqui que nós vamos tirar essa ferramenta do nosso bolso, que se chama ozonioterapia, e ajudar os nossos pacientes. Paralisia facial de Bell ou paralisia do nervo sétimo, e aqui, ó, o nervo trigêmeo, paralisia do nervo trigêmeo, vou falar rapidinho, ó. Lembra 3, tá? Então, uma porção do nervo, ela vem para a mandíbula, olha meu dedo, tá? Uma vem para a mandíbula, outra para a maxila e a outra vai lá para trás dos olhos. O paciente ele diz assim, dói atrás dos meus olhos, eu sinto dor, eu não consigo identificar se é no dente, se é no céu da boca, que é no palato, eu não consigo identificar, mas a dor é terrível. 1 minuto para vocês gravarem essa imagem, que é a imagem característica do paciente com a paralisia facial de Bell. O ângulo da boca caído, a incapacidade de fechar as pálpebras, a assimetria da sobrancelha e uma flacidez do lado que foi paralisado e uma hiperatividade do lado não paralisado, como um mecanismo de compensação do corpo. O corpo ele começa a querer fazer uma compensação, então o lado que não está afetado, ele fica com uma hiperatividade ainda. Então isso torna muito difícil. Tratamento hoje é toxina botulínica, assim, no tratamento tradicional. Usar um pouco de toxina botulínica, aguardar melhorar, vamos esperar o que acontece. Uma característica aqui para vocês conseguirem perceber melhor, gravar essa imagem. O suco, esse bigode chinês que comanda, ele acaba se tornando mais profundo. Gente, acabei de receber uma mensagem que o tempo foi esgotado. Mas eu vou passar rapidinho, tá? Dá para fazer mais 5 minutos? Eu vou bem rápido. E o ano que vem, peçam para a Marli que eu quero voltar aqui com vocês. Combinado? Vamos lá. As causas. Hoje, a gente busca causas como doenças metabólicas. Diabetes, ou um paciente que sofreu um trauma, mesmo que tardio. Depois aparece essa paralisia facial, doença de Lyme, um tumor facial e até mesmo vírus. Então a gente olha para isso e também cuida disso. Esse é um paciente que está com a insulina alta. Como que está a questão da hemoglobina glicada? Vamos dar uma olhada? Vamos ver, vamos olhar esse paciente integralmente? Por que não ajudar com isso também? O que eu posso fazer para ajudar esse paciente? É um paciente inflamado? Vamos trabalhar um pouco para ele desinflamar esse corpo. Tudo isso vai nos auxiliar. Aqui é um procedimento que eu estou fazendo no consultório. Esse paciente ele me procurou e ele chegou nesse estado. Trouxe aqui para vocês também um artigo. Aqui eu fazendo uma terapia com ozônio, tá? Sempre com uma agulha curta, de 3 a 5 milímetros, subcutâneo, conhecendo a anatomia, onde a gente pode ter o nervo facial passando. Você coloca o ozônio. O ozônio, ele é assim, ó. Como ele é um gás, a unidade de medida do ozônio, ela é em gramas. Então a gente também precisa calcular isso quando nós queremos uma questão analgésica, quando nós queremos uma
antioxidante, então também a gente precisa trabalhar o cálculo. Nas paralisias faciais de Bell, eu sempre utilizo 30 miligramas, tá? O nervo trigêmeo com o ramo oftálmico, o ramo maxilar e o ramo mandibular, é onde o paciente ele vai se queixar da dor para você. O paciente também pode relatar das questões do ouvido por causa do canal aditivo. O ozônio nas outras terapias odontológicas, no tratamento das dores miofaciais. Paciente com bruxismo, por exemplo. Qual que é o tratamento? Todo mundo aqui já tem um paciente que tem bruxismo ou tem um familiar que usa placa. Na integrativa, a visão é outra. Esse paciente faz bruxismo, é um paciente que tem estresse. O nome do estresse é cortisol. Como que está o cortisol desse paciente? Tem algo mais odontológico que cortisol salivar? A melhor maneira de dosar um cortisol é salivar. De manhã, de tarde, de noite. Fazer a contabilidade. Vamos olhar se esse bruxismo realmente ele é uma questão de placa. Ou se esse paciente não está com o ciclo do cortisol dele invertido. Porque ele vai usar placa a vida inteira. Se o teu paciente, você não descobrir a causa que ele faz bruxismo, vai continuar sendo, você tem estresse. Você vai usar a placa para sempre. Então, tem isso que você vai olhar para o seu paciente que faz bruxismo segunda-feira e vai pedir uma curva de cortisol, salivar. É a melhor maneira. Contando para vocês que a nossa postura é cefalopodal. Sinto informar essa realidade para vocês. Nós temos bem na base do crânio o que é considerado dentoide, o dente 33. Ele mantém a cabeça na posição que nós temos que ter. Se você não tiver essa visão, você começa a tratar ou os dentes do seu paciente ou o joelho do seu paciente e a postura começou errada na cabeça. Ou por falta de dentes, que ele inclina a cabeça mais para um lado, ele não tem dente desse lado, mastiga do outro, tem uma postura errada. Ou ele respira pela boca, é um paciente respirador bucal, que também o diagnóstico é muito parecido com TDAH. Não existe, a linha que divide o TDAH do paciente que é respirador bucal é muito tênue. E você tem que identificar isso. O respirador bucal está no nosso consultório todo dia. Quem não respira bem também é hiperativo. Também tem dificuldade de concentrar. Tem todos os passos do TDAH. Então é isso que eu trago essa diferença para vocês hoje. A cabeça e a mordida ajudam a melhorar a postura corporal do nosso paciente. Quem respira pela boca, projeta a cabeça para frente, para abrir as vias aéreas e tá com a cabeça para frente, o ombro inclinado. É aquela pessoa que é assim, ó. Tá com a postura errada, barriguinha estufada, totalmente descompensado. Vai para osteopatia, vai para fisioterapia, vai também no dentista integrativo biológico. Vamos ver se a questão também postural não está na boca, na mordida, que determina a postura da cabeça. Dentoide. Ajuda a segurar a cabeça na posição e os dentes. Passando rapidinho. E esse vídeo eu quero passar. Dá pra gente tocar esse vídeo? Eu vou passar esse vídeo. Desculpa que demorou um pouquinho, mas eu sei que foi muito valiosa essa aula. Eu quero mostrar para vocês, esse é um vídeo, eu não sei se vocês já assistiram esse vídeo no YouTube. Eu trouxe esse vídeo no YouTube, é uma maneira de quando a gente tem essa visão integrativa, muitas vezes a gente tá na visão integrativa, tá fazendo as coisas acontecerem, a gente tropeça, o colega dá risada, a gente fala alguma coisa, o colega fala, essa dentista é uma louca. Onde já se viu dizer que a mordida vai ajudar a postura da cabeça? Não, então a gente passa por isso, mas a gente tem que persistir nisso para que a gente crie asas e resolva muitas coisas que ninguém resolve. E eu conto para vocês o seguinte, aquilo que também não tem solução, nós podemos melhorar, porque até para o nosso paciente que já está no fim, nós podemos ajudá-lo a ter um fim melhor. Um fim com menos dor, um fim com uma qualidade de vida melhor, ajudar a preparar a família.
Gente, eu coloco esse vídeo para vocês. É bem rapidinho. Você põe para mim. Eu tô tentando, não consegui passar nenhum vídeo. Eu tinha vários ali do... A gente vai passar por isso muitas vezes. A gente vai passar o que esse avestruz passa quando a nossa visão amplia. Ele começa a enxergar outras coisas. Gente, muito obrigada. Muito obrigada. Segunda-feira, vamos além, ó. Vou deixar meu Instagram, o Instagram da Academia Moi. Nós temos muitos conteúdos lá. A aula tem alguns vídeos sobre ozonioterapia. Clica, me siga no Instagram, me dá um oi. Eu vou enviar para vocês a aula. Muito agradecida, um beijo no coração de vocês. E agora vamos aproveitar a aula do professor Calunga. Doutora, muito obrigada. Obrigada. Amém. Receba a bênção. Eu Obrigada. tenho uma pergunta. A doutora falou que faz 30 microgramas no trigêmeo. E qual o volume? Olha só, eu sempre vejo o limiar de dor do paciente, porque sabe que dói, tem uma dor. Eu tenho assim mais uma dica, a gente faz anestésico tópico, mas a gente também tem um outro recurso, gente, da terapia neural, que é a procaína. A procaína, ela é um excelente medicamento.